Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Foi? Chegou? Chegou. Pronto, funcionou. Não tinha entrado ninguém, pensei que não estava funcionando. Bom, hoje estamos no nosso terceiro dia, né? Nossa imersão Black Friday. Uma semana de lives, uma semana de aprendizado, de partilha, de conversa, de diálogo e de conhecimento, né? É muito bom para mim receber cada uma de vocês e poder colaborar um pouco com essa fase, com esse avanço na fé que tenho certeza que muitos de vocês estão dando, né? O tema da nossa live de hoje: por que usar contraceptivos é pecado? Por que usar contraceptivos é pecado? Hoje, dia 23, esse é o nosso tema da nossa imersão. Vamos falar sobre a nossa fé. Mas esse assunto, gente, assim, ele vai além da fé, porque a igreja e a própria natureza dos mandamentos e dos ensinamentos da igreja, se a gente for olhar um a um, eles são naturais. Eles são bons para o ser humano. Então eu quero que você entenda, é natural que você entenda conforme você for se aprofundando, que tudo que Deus criou para nós é bom, o que Ele quer que a gente faça, o matrimônio, o que vem degredindo e atrapalhando e modificando é que confunde a nossa mente, mas os mandamentos do Senhor, né, são um caminho reto, um caminho bom. E aqui a gente vai falar de um mandamento também, porque os pecados contra a castidade estão dentro do sexto mandamento, né? São pecados contra o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Então, usar pílula anticoncepcional, coito interrompido, estão todos dentro do sexto mandamento. E é dentro do sexto mandamento que nós vamos trabalhar aqui. Eu estou com o Catecismo da Igreja Católica aberto para podermos juntos compartilhar. E aí vocês já sabem que o que eu leio, eu vou citar aqui o parágrafo. Quem tem o catecismo em casa, eu sugiro que leia depois esses trechinhos, né? Lê todo esse ponto do sexto mandamento. Tem muita coisa boa e interessante de se ler, dá para você fazer uma excelente reflexão. Quem não tem, pode anotar também os pontos que eu vou citar e você pode jogar na internet que aparece o trecho completo para você, tá bom? Mas mais uma vez, para quem tá chegando, hoje é sábado, né? A live tá até mais vazia do que os outros dias, mas creio que por ser sábado, muitas pessoas acabam tendo algum compromisso. Mas eu quero que você também compartilhe essa live, né? Envie para uma pessoa, principalmente quem está caminhando na fé, seus colegas da igreja, né, os grupos de catequese, de encontros, de pastoral. Às vezes tem muitas pessoas lá na pastoral que não entendem por que usar contraceptivos é pecado. Às vezes tem muitas senhoras, casais, que ficam ali condenando os casais que têm mais filhos. Ou até mesmo, né, quem nunca se deparou nessa situação. Às vezes você tá lá, entrando com um bebê recém-nascido na igreja, aí vem aquela senhorinha lá, você fez a ligadura agora? Já tá na hora, né? Já é o terceiro ou você vai querer mais? Aí você fala, não, minha senhora, porque fazer laqueadura é pecado grave, né? A senhora que tá aqui na igreja já deveria saber. Então, às vezes a pessoa não fala isso, não é de má fé, mas é porque ela nunca ouviu, né? Talvez ela nunca participou de nenhum estudo do catecismo ou de alguma palestra que falasse sobre isso, que aprofundasse nesse tema. Então, por isso que eu quero que você compartilhe essa live e convide as pessoas aí do seu meio, pessoas que você acha que deveriam estar aqui ou que poderiam aprender um pouco com esse tema que nós vamos trabalhar hoje. Por que usar contraceptivos é pecado grave? No nosso terceiro dia de imersão Black, tá? Vamos lá. Eu vou começar aqui, no catecismo, tá dentro de castidade,
Tá dentro do parágrafo O Amor entre os Esposos, número 2363. Eu vou ler esse e aí depois eu vou ler outros que eu separei aqui para ler com vocês, para vocês refletirem também comigo, porque usar contraceptivos é pecado grave. Muitas pessoas, né, até mesmo agora recebi uma mensagem de uma conhecida, aqui antes de abrir a live eu estava lendo, e ela falou que eles são recém-convertidos ao catolicismo, né, e ela falou que tá encontrando dificuldade porque o marido não quer fazer o método, não entende. Hoje é o momento, né, da gente entender isso e conseguir defender também a nossa verdade e amar a verdade. Quando a gente ama algo, é mais fácil que a gente defenda, né? Porque a gente acredita verdadeiramente naquilo. E é isso que você vai aprender na live de hoje. Às vezes, se você ainda tá aí, eu sei que muitas pessoas que me acompanham, até mesmo algumas, entram na mentoria ainda com um dio, né? Ainda com aquela falta de coragem de tirar, né? Vai refletir. A live de hoje é certamente um divisor de águas. Então, se tá faltando algo, se tá faltando vontade de fazer o método, né? Porque ainda tem muita coisa ruim aí enraizada. Falta ainda essa, digamos assim, essa libertação dessa mentalidade, tá? Então, ó, bora lá entender um pouquinho. A gente começa entendendo o que é o matrimônio, porque é nessa base aqui, e eu quase não faço, hoje eu tava pensando nisso, né? É um tema que eu dou muito em palestras, esse aqui, presencial, né? Mas é um tema que eu quase não falo aqui no Instagram, né? Assim, aberto. Geralmente eu abordo mais essas questões nas aulas da minha mentoria, mas aqui por live eu acho que é uma das primeiras vezes, assim, se fiz, já fiz tem tempo. Então, fiquem aí, fiquem ligadinhos para vocês conseguirem pegar, anotar e aprofundar nesse assunto. Tenho certeza que o coração de vocês vai se encher de alegria e de vontade de seguir nessa verdade. Então, vamos entender o que é o matrimônio. No número 2363, está escrito assim: pela união dos esposos, realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Estes dois significados ou valores do casamento não podem ser separados, sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Vamos entender isso aqui, ó. Ele começa a falar assim: pela união dos esposos realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Quero que vocês parem aqui, tá? Então, quando a gente se une em matrimônio, quando você escolhe alguém para se casar, né? Quando vocês se unem, se encontram, se casam, recebem um sacramento, a gente realiza o duplo fim do matrimônio, ou seja, a gente concretiza a finalidade do matrimônio. O que é a finalidade? É o motivo pelo qual a gente casou e o ponto que a gente quer chegar, é a finalidade, ou seja, eu me caso para tal coisa. Eu me caso para quê? Diz a igreja. A gente se casa para o bem, para a união e para o bem um do outro e para a transmissão da vida. Então, eu quero que isso esteja claro dentro de vocês. Você escolheu uma pessoa, você amou, passou pelo processo da paixão, resolveram se casar. Resolveram se casar para quê? Para construir uma família, né? O matrimônio, o enlace matrimonial, nada mais é do que a formação de uma família, né? Nada mais é do que a fundação da sua instituição. A família é a sua instituição. Olha como isso é grande. Você, junto com o seu marido, fundaram algo. Fundaram a instituição da sua família. Olha como isso é grande. E uma vez que vocês fundam essa instituição, né, vocês recebem graças de Deus no matrimônio, né? Quando recebem o sacramento do matrimônio. Para quê? Para conseguir realizar bem a missão de vocês dois juntos. Então a gente se casa para cumprir essas duas finalidades: o bem um do outro
e a transmissão da vida. O que é o bem dos cônjuges, assim, abrindo, né, e trazendo para a nossa prática? Nada mais é do que a unidade ali conjugal, a parceria, o amor, um querer fazer o bem para o outro, um querer o bem do outro, um abrir mão para a felicidade do outro, para o prazer do outro, para o descanso do outro, para o bem do outro, ser companhia. Esse é o básico, né? A gente escolhe se casar para viver uma vida ali ao lado daquela pessoa, né? Que a gente ama, que a gente quer ao lado, que a gente quer sonhar junto, que a gente quer formar uma família. Só que não para só em nós. Quem instituiu e criou o matrimônio foi o próprio Deus Criador, né? Lá no princípio, em Gênesis, a gente tem. Primeiro Deus cria Adão, e aí Deus, né, coloca em Adão o desejo por uma semelhante, né? Deus permitiu que Adão esperasse. Deus permitiu que Adão ficasse ali, ó, esperando, olhando todos os animais e falando, nossa, não tem nenhuma semelhante a mim, para que ele sentisse a necessidade por Eva, né? E aí Adão deseja uma semelhante e Deus o adormece, e lá da costela de Adão, no sopro, Deus cria a mulher, homem e mulher. E aí Deus disse para eles, lá em Gênesis 1, ide, sede fecundos, enchei a terra e submetei-a. É a primeira missão que Deus dá ao casal, né? A Adão e Eva, aos cônjuges, ao primeiro ali matrimônio, a primeira união de homem e mulher. Ide, sede fecundos, ou seja, procriem, né? Encham a terra dos meus filhos, dos seus semelhantes, ok? Essa missão se estende para nós até hoje. Até hoje essa missão chega a nós, tá? Então, foi ali que foi criado o matrimônio e a união entre homem e mulher. E Deus espera algo de nós. O que Deus espera? Que possamos viver a unidade matrimonial, a fidelidade, a união com o cônjuge, os dois juntos, né, que se unam em atos conjugais, né, isso é natural, um encontro entre um homem e uma mulher casados, naturalmente o que acontece, né, o ato conjugal, e Deus também assim criou o ato conjugal, bem aqui acima, eu não li essa parte, mas fala assim, ó, o próprio Criador estabeleceu que nesta função de geração de vida, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Ele está falando sobre o quê? Do ato conjugal. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa, tá? Então, Deus criou o ato conjugal para quê? Para a transmissão da vida, que é a segunda finalidade do matrimônio. Os dois... Gente, é só você pensar assim de forma muito concreta. Eu me casei para o bem do meu cônjuge e a transmissão da vida. Eu me casei para isso. Eu não me casei para eu ser feliz, para eu, sei lá, ser linda, ser bonita, ser, sei lá, rica. Não, eu me casei para o bem do meu cônjuge e para a transmissão da vida. O meu matrimônio é isso. A minha vocação primeira, né? Se você que é casado fica catando por aí o que fazer, cumpra a sua vocação primeira, que é o matrimônio, é o que tá ali, ó, embaixo do seu nariz. É disso que você tem que cuidar. Você tem que observar se esses dois princípios estão sendo bem observados. O matrimônio é para isso, tá? Com o avanço da pílula contraceptiva, né? Na década de 60, a gente sempre abordo, né, esse assunto aqui. É isso. Com o avanço da pílula, estava olhando aqui para ver os temas das nossas próximas aulas. A pílula contraceptiva foi um marco na história da humanidade. Um marco. Isso foi agora, na década de 60. E esse marco alterou a visão que a gente tem de matrimônio hoje. Por quê? A pílula contraceptiva anticoncepcional, ela desassociou sexo de gravidez e aliou o sexo ao prazer. Olha como isso é forte.
O sexo antes, ele era totalmente associado à gravidez, ou seja, uma relação sexual possivelmente poderia gerar uma gestação. Isso era natural. Foi com o marco da inserção da pílula, foi um marco na humanidade e essa desassociação aconteceu. Agora, da década de 60 para cá, com o avanço da pílula anticoncepcional, instala-se a revolução sexual com a desassociação do sexo à gravidez. Então agora o sexo está ligado a prazer. E aí a gente chega no ponto que a gente chegou. As pessoas pensam em sexo, elas só pensam prazer, 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 prazer. Por isso que é tão difícil mostrar o quanto... Ai, meu celular vai descarregar. Amor, preciso do carregador, por favor. Deixa eu ver se alguém me ouve aqui, gente. O quanto é importante manter, né, essa base fortalecida dentro de nós. O quanto isso é importante, porque hoje o sexo está ligado ao prazer e não mais a uma possível gestação, ok? Isso está enraizado, infelizmente, em nós, na nossa humanidade de hoje, e a gente chega ao ponto que chegamos, tá? Então vou terminar de ler esse trechinho aqui, ó. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende à dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. A fidelidade e a fecundidade, veja, também são dois pontos, estão dentro desses dois princípios. A fidelidade está dentro do primeiro princípio, que é o bem um do outro, e a fecundidade está dentro da transmissão da vida, que é uma possibilidade comum dentro do matrimônio. Não é que cada ato conjugal vai ser um filho. Não é, né? Hoje, meu esposo mandou um print de uma moça que mandou a mensagem e falou: olha, eu tô tentando engravidar, né, há 2 anos e o médico falou que não tem nada, só pode ser a SOP. Quando a gente é aberto à vida, em vários momentos a gente vai tocar essa realidade, que nem sempre a gente vai conseguir engravidar em cada ato conjugal livre de pílula, entende? Só que as pessoas hoje, elas não tocam essa realidade porque elas não vivem mais sem a pílula. A pílula faz parte da vida delas desde sempre, entende? Desde sempre. Então vamos lá, vou pro parágrafo agora 2370, que vai falar sobre os métodos naturais. Ó, e aí olha como ele... no 2369, um acima, a gente vai ler os dois. 2.369 e 2.370. Salvaguardando estes dois aspectos. Quais são os dois aspectos, gente? Quero ver quem tá ligado aí na live. Ó, o catecismo já começa assim. Salvaguardando esses dois aspectos essenciais. Escreve aí no chat pra mim os dois aspectos que eu falei. Quero ver quem tá ligada, quem tá anotando, quem tá aprendendo. Quero ver se tem alguém, hein? Vamos lá. Salvaguardando esses dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e sua ordenação para a altíssima vocação do homem, para a paternidade. Vamos lá, então, eu preciso cumprir e estar observando isso aí, muito bem, ó. A Janja tá acompanhando bem. O bem do casal e a procriação. Patrícia também. Parabéns. Obrigada, meninas. Vejo que vocês estão ligadas, né? Foram 2 nomes que eu repeti, mas é difícil de lembrar. Então, salvaguardando esses dois aspectos, o ato conjugal conserva o sentido do amor mútuo e verdadeiro e sua ordenação para a altíssima vocação do homem, para a paternidade, né? Paternidade e maternidade de um modo geral, tá? O que eu quero ressaltar aqui para vocês? Deus deu uma digníssima, altíssima vocação para nós, casados, que é a paternidade. É a possibilidade de sermos co-criadores com Deus. O que é isso? É participarmos da criação divina, é estarmos
de alguma maneira contribuindo para a criação de Deus. Então, gente, quando você ouve ou você pensa assim, nossa, para que mais um filho? Nossa, talvez fosse melhor não. Quando as pessoas olham para você que está gestante e falam assim, mais um? Que coragem! Nossa, você é doida! Essa pessoa ou nós mesmos estamos degradando a nossa moral e a altíssima vocação que Deus nos deu, que é a vocação da paternidade, que é a possibilidade de participar do plano do Criador, que é a possibilidade de estar junto de Deus em alguma maneira, contribuindo para aquilo que Ele quer. Quando... Amor! Renato? Eu preciso do meu carregador, o celular tá descarregando. Preciso pôr pra carregar, né, gente? Meu celular não pode descarregar no meio da live, imagina. Ó, então veja, quando a gente ouve essas coisas, a gente precisa não pensar igual a pessoa e nem ficar constrangido, mas entender... Põe ali pra mim, por favor. Eu vou levantar aqui. Gente, só um segundo, só vou colocar meu celular pra carregar, tá? É bom que o pessoal tá chegando agora, eu posso até me estender um pouco na live. Hoje é sábado, já sei que sábado ninguém chega cedo pra live. Só um minutinho, gente. Foi. Pronto, obrigada. Tá carregando, tudo certo. Tá carregando. Já apareceu aqui já. Thank you. Vamos lá, então, continuando. Ó, a altíssima vocação do homem para a maternidade. Então, eu quero que vocês ampliem a mente de vocês para entender a dignidade que Deus nos deu a participarmos da cocriação. Somos co-criadores com Deus. O que isso significa? Deus é o grande criador. Ele criou o céu, a terra e todas as coisas. E Deus nos criou também, tá? Só que Deus nos criou para que através de nós, todos nós, né, somos descendentes de Adão, filhos de Adão, né? Todos nós somos filhos de Adão. E como que nós somos filhos de Adão? O único que veio a esse mundo, sem ser por uma união conjugal sexual, foi nosso Senhor Jesus Cristo, que veio da Santíssima Virgem por intermédio do Espírito Santo. E mesmo assim, Deus quis que ele participasse de uma família, e Deus deu um esposo para a Santíssima Virgem, o castíssimo São José, né? Que nunca viveram o matrimônio como a gente vive. Ambos foram castos, né? Até a gente vê algumas pessoas duvidando, pessoas às vezes não católicas, né? Mas duvidando da castidade de Maria, da virgindade da Santíssima e Puríssima Virgem, e a gente pensa, como, né, que nós... às vezes nos deterioramos tanto que essas pessoas que duvidam da virgindade de Maria e da virgindade de São José, né, elas estão tão impregnadas de sexualidade, de sexo, que elas não conseguem imaginar uma pessoa casta a vida inteira. Né, claro, eu não acredito porque eu acredito por causa do ministério da igreja. Isso é dogma, verdade de fé, enfim, é uma verdade, né? Nós somos católicos, temos obrigação de acreditar. Mas quando eu olho para a pureza da Santíssima Virgem e de São José, é ela que foi tocada pelo Espírito Santo e gerou o próprio Filho de Deus humanado, como duvidar? Que aquela que viu o anjo, que aquela que foi infundida pelo Espírito Santo e gerou o Filho de Deus vivo verdadeiramente, esta mulher era santíssima, ao ponto de viver a castidade sem nenhum fiasco de pecado, de vontade de nada, somente de adorar a Deus.
Então, este Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, foi o único nesse mundo que não veio por uma união conjugal. Todos os outros santos, santas da igreja, todos nós aqui, ó, que estamos na live, todos nós saímos de uma união conjugal entre um homem e uma mulher. Porque Deus quis que fosse assim, porque isso era bom. E dessa maneira Deus envia os seus filhos ao mundo. Dessa maneira os santos vêm ao mundo, né? Porque Deus quer precisar de nós. Deus quis precisar de nós para a criação dele. E isso é digníssimo. Eu quero que quando você pense em engravidar e tenha medo de engravidar, e isso vai acontecer em vários momentos da sua vida, você pense, não, mas não sou eu que quero, que não quero engravidar. Eu quero aquilo que Deus sonhou para mim. Se Deus acha que nesse momento eu sou importante para participar da criação dele, eu quero, Senhor. Eu quero porque isso é digníssimo e altíssimo. Eu quero porque participar da tua criação talvez seja a maior coisa que eu possa fazer nessa vida. É uma contribuição direta com Deus. As pessoas hoje não acreditam mais nisso. As pessoas hoje chamam de loucos os que querem ter filho. As pessoas hoje atribuem filho a dinheiro, a gasto, a falta de tempo, as mães que vão ficar presas em casa. Eu não vejo assim. Eu não vejo assim. As pessoas hoje... Quantos casais preferem ter cachorrinhos a ter filhos? E quantos dessas pessoas, quando ficarem mais velhas, se arrependerão? Outro dia eu vi uma reportagem, até compartilhei aí. No finalzinho aparecia uma dessas... acho que ela é jornalista, é uma pessoa muito famosa aí, global e tudo. Eu não sei o nome porque eu não vejo muito essas coisas. Mas ela aparecia e é uma artista muito famosa, acho que é repórter, sei lá. E ela falava assim, eu decidi não ter filho. Mas hoje eu sofro muito com essa minha decisão. E eu não consigo mais ter filho. Sabe? Então assim, eu decidi, óbvio, né? A gente sabe, para ela chegar onde chegou, famosa, né? Super empoderada, essa palavra que o povo gosta de usar, né? É aquela mulher que... E ela fala, hoje eu sofro muito, né? Porque ela fugiu da sua vocação primeira. Ela negou aquilo de mais importante que Deus tinha para ela. Ela negou completamente para viver algo seu, da sua cabeça, que ela achava que era bom, que o mundo ali, que a sociedade, né, vai nos mostrando, que o feminismo, depois que implantou na sociedade, nos trouxe várias ideias que nos levam para fora da maternidade, para fora da casa, para fora do lar mesmo. Não tô falando da caixinha, da cachola, não, tô falando do nosso lar, do lugar que a gente tem que estar, do lugar que você não pode ser substituída. Nós, enquanto mães de crianças pequenas, nós não somos substituíveis por ninguém dentro do nosso lar. Lá na empresa, lá no trabalho, se você precisar sair para cuidar de um bebê doente, de um filho no hospital, outra pessoa vai tomar o seu lugar. Agora, na sua casa, não. Na sua casa, ninguém substitui uma mãe. Ninguém, nem o pai, nem tia, nem a avó, ninguém. Lá você é totalmente insubstituível. É lá que teu umbigo, que o teu coração deve estar. Essa é a tua vocação primeira. Esta é a tua altíssima vocação. E que hoje é tão desprezada. É tão assim, desleixada. As pessoas olham, né, com um olhar quase que de nojo, quase de loucura, se você amar essa tua vocação, entende? Então vamos lá. Dito isto, entraremos nos métodos naturais. Só para quem chegou agora, nós vimos os 2 princípios da vida matrimonial, um resumão para você não se perder, você que está aqui ouvindo isso tudo, né? Eu vou lá, venho cá, mas eu volto pro eixo. Ó, nós vimos os 2 princípios da vida matrimonial, unitivo e procriativo. E agora nós estamos falando do procriativo, desta altíssima dignidade do homem e da mulher no chamado à paternidade. Na realidade que a gente tem que crer que não somos nós que criamos a vida. Nós somos co-criadores com Deus. Não é no momento que a gente quer. Não é o filho que eu quero, do jeito que eu quero, com a característica que eu quero, com a cor dos olhos que eu quero. Não é.
é aquele filho que Deus enviar para minha família, no sexo que Deus enviar, homem ou mulher, no momento que Deus quer enviar. Às vezes a gente... Me falta até a palavra para falar é quase algo tão chulo assim, né, que me falta a palavra. A gente menospreza tanto a gestação, a maternidade, né, que a gente não vê que aquela alma infundida ali foi infundida por Deus. Que no momento da criação, Deus infundiu aquela alma de um filho seu. Não seu, meu, né, nosso, um filho de Deus. Os filhos, eles passam por nós para que a gente gere, crie, eduque e devolva para Deus. Porque, na verdade, os filhos são filhos. Somos todos o quê? Nós somos todos o quê? Somos todos filhos de Deus. E os nossos filhos, antes de serem nossos, são filhos de Deus também, tá? Então, agora entramos nos pecados graves por usar contraceptivos, tá? Só agora, veja o enlace que eu coloquei para você conseguir entender por que usar contraceptivos é pecado. A continência periódica. Toda vez que eu faço assim, esse negócio parece. A continência periódica. Os métodos de regulação da natalidade. Número 2370 do Catecismo, gente. A continência periódica. Os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Vamos lá? Vou explicar. O que é a continência periódica? Ele começa falando assim, ó, a continência periódica é viver a continência, ou seja, né, se conter, guardar ali a castidade, evitar as relações por períodos, tá? Continência periódica, fazer continência em certos períodos. Os métodos naturais de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos, presta atenção, estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. O que é isso? Os métodos naturais de autoobservação. Está escrito aqui, ó, autoobservação. E no recurso aos períodos infecundos. O que é autoobservação? É o que a gente faz dentro do método Billings. Por exemplo, a gente aprende a se auto-observar e a recorrer aos períodos infecundos para o ato. Aí, aqui está escrito, estes métodos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Ou seja, podemos usar esses métodos porque eles respeitam o corpo dos esposos. Tá aqui na frente, ó. Eu já sei até de cor. Estes métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica, uma verdadeira liberdade dentro do matrimônio, tá? Então está aqui claramente no catecismo, falando que estes métodos de continência periódica, de recorrer aos períodos infecundos e de usar a autoobservação, né, para regulação da natalidade. O que é regulação da natalidade? É regular ali o número de filhos que esse casal vai tendo, o espaçar entre um filho e outro por uma necessidade grave. Isto está de acordo com a moralidade. Eu trouxe aqui também para vocês verem a Humanae Vitae, que é uma carta encíclica do Papa Paulo VI, falando, né, sobre os métodos também naturais. É uma resposta da igreja na época da ascensão da pílula contraceptiva. O Papa dar essa carta aqui apostólica, né, falando sobre os tempos atuais. E aqui ele vai descrevendo os nossos tempos, né, ó, sobre a regulação da natalidade, sobre espaçar. Muitas pessoas às vezes me falam aqui, porque se entende que há diferença entre os métodos naturais, já que os dois então, olha só, eu vou entrar aqui, a Rosana, né? Ó, por que usar o método natural
está de acordo com a moralidade da igreja. Isso está escrito no catecismo. A Rosana ou Rosângela que perguntou, anota aí, número 2370. Lê todo esse sexto mandamento, tá? Para você entender. Mas eu vou explicar aqui também. Os métodos naturais, eles estão de acordo com a moralidade, por quê? Porque eles não evitam filhos. E aqui o Papa Paulo VI é bem fininho, gente. Ó, isso aqui tem até PDF gratuito na internet para vocês lerem. Se você ler isso aqui, a pessoa que me fez essa pergunta, você vai se aprofundar mais. Gente, eu nem fiz assim, ó. Você vai se aprofundar mais no assunto. Veja bem, os contraceptivos artificiais, eles impedem que você engravide. Quando você usa qualquer preservativo, pílula, DIU, você está impedindo. Você pode ter quantas relações sexuais você quiser naquele mês, em qualquer momento do ciclo, que muito possivelmente você não vai engravidar, porque você está fazendo algo para não engravidar. Quando você faz a laqueadura, a vasectomia, você está impedindo que você engravide. Você está se esterilizando. A mesma coisa quando você põe o DIU. Sem falar, Rosana, que os contraceptivos são abortivos. Eles são potencialmente abortivos, né? Eu expliquei isso ontem, eu acho, né? Um pouquinho. Eles são potencialmente abortivos. Eles podem causar aborto. Aí já é matéria de pecado. Matar uma vida, eu tô pecando gravemente, né? Ainda mais ocultamente, tá? Agora, os contraceptivos artificiais, eles evitam filho. Ó, vou ler aqui só esse trechinho que fala, ó. Em compensação, número 2370 ainda, segunda parte do catecismo. É intrinsecamente má toda ação que, ou em provisão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Amiga, um beijo no seu coração. Minha amiga Ana Neves. Beijo para toda a família, amo vocês. Quando entra amiga, né, a gente tem que dar uma pessoa especial. Entende? Entende? Vou repetir para você. Toda ação que, em provisão do ato ou durante a realização, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação é uma má ação, porque ela está impedindo a procriação. E em qualquer contraceptivo artificial, a gente tenta impedir. Se você usa o preservativo, você está usando para quê? Para impedir. Se você usa pílula, é para impedir. Se você usa o DIU, é para impedir. Agora, Nayara, mas se eu uso o método natural, eu estou impedindo? Não. E assim, você não pode nem se questionar isso. Por que você não pode se questionar? Porque está no catecismo. Eu acabei de ler o catecismo. Que a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseado na autoobservação da mulher e no recurso aos períodos infecundos, estes métodos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Então, você não pode nem discordar disso, porque não sou eu que estou falando, está no catecismo. Então, você tem que obedecer o que está aqui. Faz assim como eu. Obedece a verdade. E depois você aprende e passa a amar, tá? Mas te explicando de maneira clara por que os métodos naturais não evitam os filhos da mesma maneira. Porque o seu corpo está aberto à vida. Totalmente aberto à vida. Porque quando você faz o método natural, você não se fecha. E é como se você precisasse renovar aquela necessidade de espaçamento. Não vou nem dizer a cada ciclo, vou dizer a cada dia. Porque, por exemplo, o casal que está usando o método Billings, tá fazendo o acompanhamento comigo e tal, ele quer espaçar. Aí o casal combina para espaçar, vamos espaçar por 1 ano, por 1 ano e meio, 2 anos. Ok. Quando chega no período fértil desse mês mesmo, a esposa precisa falar, olha amor, começou o período fértil, vamos abrir o período de abstinência? Tá bom. E aquele casal precisa ser fiel naqueles 5, 6, 7, 8 dias de abstinência. Mas se eles não forem, se eles estiverem animados, felizes e né,
e a necessidade do ato for maior para os dois, der vontade, né? Aquela coisa boa que pode acontecer entre os casais. E aí eles podem ter relação, pode ter, óbvio que pode, né? E ali pode nascer um filho sim ou não, não sei. Então não é algo que me infertiliza, né? É uma decisão que eu preciso tomar diária. E quando o motivo para o espaçamento é grave, você vai conseguir força para viver essa continência durante 6, 7, 8 dias que seja. Quando o motivo já não é mais tão grave assim, você começa a sentir o quê? Vontade, né? Você começa a perceber que a vontade pelo ato naqueles dias está se tornando mais forte, né? Mas eu digo mais, quando você vive debaixo da graça de Deus, quando a sua vida sacramental está em dia, quando a sua oração está em dia, quando a sua intimidade com Deus está em dia, você reza todos os dias, né? Você abaixa a sua cabeça, você reflete se o que você está fazendo está certo, foi bom, aí você lê a palavra, você faz uma meditação, a verdade te encontra. Você não precisa ficar tão preocupado assim. Porque logo, e eu experimento isso muito nas minhas alunas, que começam a fazer o método falando assim, Nayara, eu não quero engravidar mesmo, não consigo... Gente, já tive aluna falando isso, que não queria engravidar nunca mais. Eu tenho, isso é normal. Nayara, eu não consigo me ver grávida nunca mais. Porque eu já tenho X filhos, sabe? Eu tô exausta, é difícil aqui pra mim. Aí passa, sei lá, 8 meses, 1 ano. Ai, Nayara, nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu quero engravidar, eu quero ter mais filho. Por quê? Porque ela se colocou debaixo da graça de Deus, porque ela passou a viver a vida sacramental novamente, ela voltou a comungar, ela está ouvindo a verdade de Deus e aquilo vai libertando aquele egoísmo que estava dentro do coração, entende? Então, assim, eu falo para vocês e mostro com tudo que tenho, a diferença absurda, é um abismo que há entre os métodos naturais e os contraceptivos artificiais, de diversas coisas. Não existe nada semelhante entre um e outro, tá? Nada. Método natural é respeitar o próprio corpo, a própria fecundidade, é viver a castidade quando for preciso. O casal que precisa espaçar, e eu falo porque eu já passei por isso, né? Eu já precisei espaçar bastante, né? Principalmente no início do nosso casamento, a gente ainda não tinha essa espiritualidade que a gente tem hoje, eu ainda não tinha essa visão de tudo que eu falei pra vocês, infelizmente, gente, né? Eu não nasci santa, nem casei com um pouco do conhecimento que eu tenho hoje, que ainda pretendo crescer muito, né? Mas no início do meu casamento eu também era egoísta, eu também tinha medo de engravidar, né? Eu também precisei espaçar, mas eu fui fazer do jeito certo, né? Eu fui pelo menos minimamente, eu e meu esposo, minimamente obediente. Por mais que a gente ainda não entendesse tão bem tudo que eu tô compartilhando com vocês hoje, a gente falava, não, se Deus fala que é assim que é bom, vamos lá. Entendeu? E aí a graça vai acontecendo. Mas todas as vezes que eu precisei espaçar e eu fui me aprofundando na vida de oração, foram havendo várias conversões na minha vida e na vida do meu esposo, sim, né, em relação à igreja, à profundidade, a gente foi se abrindo. A verdade foi falando ao nosso coração ali, fazendo o método. E aí daqui a pouco, quando você vê, você engravidou. Por quê? Porque o seu corpo está totalmente aberto. E com contraceptivo artificial, não. Por isso que é pecado grave usar qualquer contraceptivo artificial, porque impede que você participe da cocriação com Deus, impede a tua vocação primeira, impede o cumprimento das duas finalidades do matrimônio. Veja, você casa somente para duas coisas, aí você nega uma você nega completamente. Ah, não, Senhor, essa aqui eu não quero porque assim, eu só quero coisas boas, eu não quero coisas difíceis. Eu sei que a gente quer viver assim, e isso é uma tentação diária em mim, né? Eu quero negar aquilo que é cruz e quero ficar só com a parte boa. Não sei se com vocês é assim, mas a gente quer negar as dificuldades do dia a dia. Ai, Senhor, poxa, levantar cedo, limpar a casa, fazer comida, cuidar dessas crianças, ensinar essas crianças a rezar, sei lá quantas tarefas difíceis você tem, sair para trabalhar, né?
Eu quero negar tudo isso. Eu queria escolher não fazer isso. Eu queria só fazer o quê? Só coisas boas, né? Eu queria descansar, queria ir pra missa, queria rezar, queria deitar. Cada um vai ter uma coisa. Mas a gente pode fazer isso? Não, porque somos adultos. Temos que fazer aquilo que tem que ser feito, não aquilo que a gente gosta. E o que tem que ser feito dentro do matrimônio? Amar o outro, amar o cônjuge, fazer o bem dele, tornar a vida dele mais feliz, independente da pessoa que ele seja. Mas Nayara, o seu marido é convertido. Mas ele tem o jeito dele, as dificuldades, né? Os embates nossos, todos nós temos as nossas dificuldades ali no dia a dia. Não é mais fácil para mim, ou até para mim até é em relação ao método, já se tornou, né? Mas assim, que eu quero mostrar para vocês, cada casal vai ter as suas dificuldades. Mas a gente precisa amar o outro e estar aberto à vida. É isso que eu tenho que fazer no meu matrimônio. Entendeu? A partir disso, a graça de Deus vai abundando ali, porque eu estou cumprindo o básico. Agora, se nem o básico, do básico que Deus espera de mim, eu não quero cumprir, eu só quero fazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu não vou ser feliz assim, porque a felicidade está em fazer a vontade de Deus. Só que eu acho que a felicidade está em... Por isso que a gente vai só afundando, entendeu? Porque a gente só vai fazendo a nossa vontade, a nossa vontade, a nossa vontade. E a nossa vontade vai nos afastando muitas vezes da vontade de Deus, e eu vou me afastando da graça. Quem se afasta da graça vive em desgraça. Quando eu nego um dos princípios da minha vida matrimonial, eu estou negando uma infinidade de graças, né? Assim como eu peco contra um dos 10 mandamentos também. Eu vou me afastando da graça de Deus e vou vivendo em desgraça, sem a graça de Deus. Olha quanta tristeza nisso, em viver longe da graça de Deus. Deus nos livre, não é mesmo? Então, veja, gente, conseguiram claramente entender por que usar contraceptivos é pecado grave? Isso é o básico, tá? Você precisa ter entendido isso que eu expliquei pra vocês, tá? Resumidamente, usar contraceptivo... Nayara, eu entendi. É porque usar contraceptivo causa aborto oculto? Não é o primeiro motivo. Porque usar preservativo não causa aborto oculto e também é pecado. Os abortos ocultos são uma consequência péssima que está escondida por trás do uso da pílula e do DIU. É só isso. Usar contraceptivo é pecado grave porque nega a tua dupla finalidade do matrimônio, unitivo e procriativo. Nega o motivo para o qual você foi criado e você se casou. Tá? Você se casou para isso. Deus espera algo de você com o seu matrimônio. Deus espera que você dê frutos dentro do seu matrimônio, dentro da sua vida. Não só os filhos, é porque aqui eu tenho que falar, né, sobre os filhos, porque é o nosso grande dilema. Mas dê frutos em vários, né, em vários meios da sua vida. Né? Mas eu preciso falar sobre isso, que é o que tange aqui o nosso tema. Então, usar contraceptivos é pecado grave por causa disso. E você precisa amar essa verdade. O fato da pílula te esterilizar, poder aumentar as chances de câncer, causar abortos ocultos, fazer mal para a tua saúde, te dar dor de cabeça, bloquear a tua libido, isso são só efeitos colaterais, são só efeitos para a sua saúde, tem nada a ver com a igreja. O que a igreja defende é isso, é o matrimônio e a geração da vida. O sexo, Deus criou o sexo para a geração da vida. Tem um livro maravilhoso de Dom Rafael Lano Cifuentes. Eu até trabalhei ele dentro da minha comunidade, Vida Sexual, né? 230, 70 respostas sobre amor e sexo. Nossa, gente, que beleza quando a gente lê isso. A teologia do corpo, a minha tá ali. Quando você lê São João Paulo II descrevendo, né, a beleza que há na criação do corpo do homem, do corpo da mulher, a perfeição que Deus criou um para o outro, para que naturalmente eles se atraíssem, gozassem do ato conjugal, sentissem prazer com isso
e através disso fosse gerada uma vida, isso é belíssimo. Isso é grande, né? Digníssimo, como eu falei no início da live, entende? É sobre isso que a gente está falando aqui. É sobre isso, tá? Eu quero que isso tenha caído dentro do coração de vocês. Bom, alguma pergunta? Não vou responder sobre outro tema. Só sobre o tema da live de hoje. Usar contraceptivos é pecado, tá? Sobre ciclos irregulares vai ser amanhã. Esteja aqui comigo amanhã. Vamos falar sobre os ciclos irregulares. Hoje não. Qual o nome do livro? Bom, eu trabalhei a Humane Vitae. Hoje eu usei esses dois, né? Esse aqui eu não usei nada. Tem muita coisa linda ainda aqui, mas muita. Leiam, gente, leiam. É fininho, você lê em um dia. O Catecismo, aqueles parágrafos que eu falei. O livro que eu citei foi Teologia do Corpo, de São João Paulo II. E foi 270 respostas sobre amor e sexo. Tá? Se você, não sei se é 270 ou 230, mas tanto faz. Se você botar assim, respostas sobre amor e sexo, de Dom Rafael Lano Cifuentes, você vai achá-lo, tá? Gente, então é isso. Olha, a live de hoje, né? Espero que tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco sobre isso, tá? Que Deus abençoe muito vocês. E amanhã, veja bem, tem alguns avisos. Amanhã nós vamos falar sobre ciclos irregulares. Meu ciclo... Então você tem SOP, você amamenta. Tinha uma moça também que mandou mensagem falando que tá na pré-menopausa. Fala sobre o método na pré-menopausa. Amanhã, né? Eu consigo fazer o método nessas etapas da minha vida? Sim, consegue. No dia 25, que vai ser segunda-feira, porque o método Billings aproxima e une o casal. Como falar com o meu marido sobre o método, né? E as gravações das lives vão estar lá dentro do grupo da Black, tá? Da Imersão Black. Para participar, você tem que estar dentro do grupo. Se você ainda não está dentro do grupo, manda um direct pra gente. Quero entrar no grupo. Aí você vai receber o link lá do grupo, tá? No dia 26, terça-feira, a gente vai abrir a Black Friday. Lá você vai poder participar da maior Black que eu já fiz nesse Instagram. Na verdade, eu nunca fiz uma Black de verdade. Essa é a primeira vez. Eu tô muito animada para ver todas vocês que nunca participaram de nenhum curso meu, que nunca se aprofundaram no método por conta de dinheiro, né? Essa possibilidade vai ser o que você precisava para entrar. Você vai terminar esse ano aprendendo os métodos naturais e o dinheiro não vai ser uma desculpa para isso, tá? Esse é o meu desejo. Na aula de terça-feira, na nossa live da Black, nós vamos revelar as ofertas para vocês, tá bom? As aulas não ficam gravadas, vocês têm que entrar lá no grupo. E agora, no finalzinho da live, a gente abre o grupo um pouquinho para conhecer vocês, para tirar dúvida, para partilhar, tá bom? Gente, tenham um santo domingo, né, abençoado. Que Nossa Senhora, que a Sagrada Família esteja com vocês, né? E viva Cristo Rei!